Conhece o da igreja com a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar com vocês nessa noite. Eu cheguei ontem. Gostaria de agradecer pelo convite que a igreja, em especial o pastor Fábio e os outros pastores aqui da igreja. Muito obrigado mesmo pelo convite. E eu gostaria de compartilhar com a igreja, antes de mais dizer que eu sou da igreja Comunhão Cristã Céus Abertos, em Arapongas. Amém? Eu tenho uma igreja. É isso aí. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em a primeira carta de Paulo, a primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15. Ajuda o teu irmão a encontrar. Abra o seu Android em 1 de Coríntios, capítulo 15. Seu aplicativo. É isso aí, meus irmãos. Primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Eu gostaria nesta noite de falar com os irmãos acerca de algo muito especial que eu tenho aprendido, que Deus tem falado ao meu coração, que nos últimos dias, nos últimos tempos tem sido esquecido. Eu gostaria de falar com vocês sobre fundamentos da fé cristã. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, diz assim as Escrituras Sagradas: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Palavra do Senhor. Amém? Meus queridos, nós acabamos de ler as Escrituras Sagradas. Já oramos, já me abençoaram. Glória a Deus por esse momento. Eu gostaria de pedir a tua atenção nesse momento de exposição das Escrituras Sagradas, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem um princípio para as nossas vidas, para nos ensinar, para nos orientar, para nos formar, para nos capacitar, para aquilo que Deus quer para as nossas vidas enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós não viemos aqui, nós não estamos passando aqui em vão. Nós temos um princípio, nós temos algo para fazermos nessa terra. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre fundamentos da fé cristã. Antes de mais, eu gostaria de contextualizá-lo, trazer você o que é que levou Paulo a escrever à igreja de Coríntio a essa epístola. Aonde essa epístola teve o seu destinatário. Eu gostaria de dizer para vocês que a cidade de Corinto era uma cidade muito bem localizada, era uma cidade cobiçada, era uma cidade privilegiada. Possuía os dois grandes e importantes portos
e que era obrigatório, os navios que passavam, que iam para outras localidades, tinham que passar pela cidade de Coríntios. Era uma cidade que cerca de aproximadamente 500 a 600 mil habitantes naquela época em que Paulo escreveu essa epístola. Ela tornou-se uma cidade administrativa, um centro administrativo. Era uma cidade miscigenada pelas origens, profissões religiosas e fatores econômicos e culturais estavam presentes nessa cultura desta cidade. Era uma cidade greco-romana, era uma cidade que havia gregos, havia asiáticos, havia judeus, havia latinos, havia sírios, havia egípcios, havia africanos, e havia escravos romanos que formavam a sua população. Havia diversas práticas religiosas, de cultos como ocorria em todo o Império Romano. Paulo visitou Coríntio pela primeira vez por ocasião a sua segunda viagem missionária, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Hospedou-se em casa de um homem, de uma mulher, de um casal, cujo nome é Aquila e Priscila. Expulso em Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio, Paulo se junta a essa família na fabricação de tendas e nos sábados dedicava-se à evangelização com mais tempo. Segundo o autor chamado Kimmel, ela afirma que durante 1 ano e meio já havia uma comunidade florescendo na cidade de Coríntio, que consistia de gentios cristãos de baixa renda, mas havia muitos judeus cristãos, escravos, intelectuais e ricos. Uma igreja influenciada pelo ambiente religioso sincrético da cidade. Como não bastasse, a realidade social e econômica refletia a comunidade cristã. A informação de que depois da saída de Paulo a esta mesma cidade, a esta mesma comunidade, surgiram alguns seguidores de Pedro, judeus que tiveram contato com os 12 apóstolos e que desacreditaram a mensagem que Paulo havia pregado nessa igreja, nessa comunidade. Paulo tem como objetivo de corrigir os erros que estavam corrompendo profundamente o conteúdo da mensagem cristã. Paulo escreve essa carta na igreja, na cidade de Éfeso, dirigindo aos ricos e dominantes que procuravam, por meio do poder econômico, humilhar e desacreditar as verdades do Evangelho, misturando com o judaísmo. Nesta noite eu gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs o seguinte tema: fundamentos da fé cristã. Fundamentos da fé cristã. Fundamentos da fé cristã. Eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre fundamentos da fé cristã. Paulo enfatiza nessa mesma epístola a expressão antes de tudo. Primeiramente, em outras versões. Antes de tudo. Primeiramente. Antes de tudo. Meus queridos, eu tenho falado que o Evangelho é arroz com feijão. Quando você encontra alguém que quer florescer, quer trazer coisa nova para o Evangelho é algo simples. O Evangelho é libertador. O Evangelho é libertador. O Evangelho é algo simples. Depois de muito tempo, procuramos de vez em quando, conseguimos ir em alguns lugares, gente tentando incrementar o Evangelho, tentando acrescentar alguma coisa. Mas Paulo escreve essa epístola apenas com o propósito de trazer à igreja de Coríntio aquilo que havia sido pregado desde o princípio. Aquilo que havia sido pregado desde o princípio. Ele não queria trazer coisas novas, mas ele diz o seguinte: olha, eu estou escrevendo essa epístola para vos fazer lembrar. Nessa noite eu não vim aqui trazer coisas novas, falar uma nova unção, um novo evangelho. Eu não vim fazer isso. Eu apenas só vim aqui com o propósito de te fazer lembrar. De fazer lembrar quais são os fundamentos da fé cristã. O que torna o evangelho? O que torna o cristianismo ser cristianismo? O que torna o cristianismo ser um evangelho puro? É isso que eu vim falar para você. Paulo, ele traz
a princípio dizendo o seguinte: antes de tudo, aquilo que eu chamo o antes de tudo da fé cristã. Gramaticalmente, o U é um artigo definido masculino do singular. É um pronome demonstrativo equivalente a isto, isso, aquilo. Antes de tudo, gramaticalmente, um advérbio que indica tempo anterior, significando previamente, anteriormente. Por esta razão, Paulo escreve, mencionando primeiramente o seu discurso principal, dizendo que o Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. No versículo 1, ele fala o seguinte. No versículo 1 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Meus irmãos, Cristo é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Paulo faz lembrar que foi anunciado desde as primeiras horas, aquilo que foi anunciado desde as primeiras horas. A pergunta que surge nesse discurso é: o que é o Evangelho então? O Evangelho é a boa nova, é a notícia para a humanidade que Jesus é o Cristo, o enviado, o ungido de Deus. Paulo indica a sua carta aos Romanos com esta descrição do Evangelho, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi. Os anjos, quando anunciaram a chegada de Jesus no primeiro Natal, eles juntaram todas essas verdades de Jesus. Isto era o Evangelho. A chegada do reino de Deus, Messias divino que vinha da linhagem real, se tornaria Salvador. Qual foi a mensagem dos anjos? Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa nova é que o Rei do Universo, o Messias, veio ser o Salvador e quer reinar em nossas vidas. Ele que é o Evangelho, ele veio, ele quer reinar na tua, na minha, nas nossas vidas. Eu acredito que a igreja está vivendo dos seus segundos momentos mais críticos da sua história, devido à parcialidade da mensagem do Evangelho. Não existe meio termo. Um dos benefícios da reforma foi resgatar das verdades bíblicas a leitura liberal da Bíblia. Somente a graça, somente a fé e somente as Escrituras. Depois da reforma, as mensagens eram mais cristocêntricas. Parece-me que estamos voltando à Idade Média, vivendo o Evangelho mais voltado aos nossos interesses, dizendo que eu quero o que me agrada. Trocamos de igreja de acordo com o pastor e a maneira de pregar, e a sua maneira de pregar. Assim como tem dito um professor meu, com crente ninguém pode. O crente faz o que quer. O crente manipula o pastor ao seu belo prazer, enreda a dar o alimento espiritual do agrado, do seu agrado, do agrado do povo. As músicas cantadas, a maior parte são de autoajuda, sempre cantadas na primeira pessoa do singular, enquanto que Jesus nos ensinou que o Pai é nosso e o pão é nosso, porque Ele ama a comunidade de Deus. Ele é uma comunidade. Ele é uma comunidade. Ministros de louvores que apenas cuidam da sua voz e do seu instrumento musical, não cuidam da sua espiritualidade. Falta de vida devocional. Precisamos voltar. Precisamos voltar aos bons hábitos e colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Assim como Paulo falou, Cristo em vós, Ele é a esperança da glória. Precisamos entender que Cristo, Ele é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Não existe cristianismo sem Cristo. Se Cristo não está centralizado na tua vida, então você não está vivendo o cristianismo. Se Cristo não está em primeiro lugar na tua vida, você talvez esteja a viver qualquer outra coisa
menos cristianismo. Menos cristianismo. Se nas tuas pregações Cristo não tem em primeiro lugar, as tuas pregações não são cristocêntricas, você está dando palestra, está fazendo qualquer coisa, menos a mensagem do Evangelho, que Cristo é a centralidade. Sem Cristo não há Evangelho. Em segundo lugar, eu queria falar sobre que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou pelos pecados da humanidade. Paulo, no versículo 13, no versículo 4, ele fala assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O primeiro fundamento é: Cristo, Ele é o Evangelho. Não há Evangelho sem Cristo. Se você não tem Cristo na centralidade da tua vida, você não está vivendo o Evangelho, você está vivendo outra coisa. Você pode denominar aquilo que você está vivendo, mas você não está vivendo o cristianismo. Em segundo lugar, o segundo fundamento da fé cristã é que Cristo, Ele morreu. Cristo, Ele foi sepultado. Se tem certeza que Cristo foi sepultado mesmo, que Cristo, Ele ressuscitou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, para que a humanidade tivesse vida. A morte de Jesus foi um resgate por nós, que não podíamos pagar por nós mesmos. Jesus morreu para levar os nossos pecados, pois as Escrituras nos ensinam que Jesus não tinha pecado. Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte é o fim e o sepultamento da velha aliança, o sepultamento da velha criação. E na ressurreição surge a nova criação. Por isso é firme afirmar que quem está em Cristo não é nova criatura, mas sim é nova criação para as boas obras. Nós não fomos salvos para ficar na igreja. Nós não fomos salvos para ficar na igreja. Nós somos salvos para produzir boas obras. Por isso as Escrituras nos ensinam: precisamos produzir frutos de arrependimento, frutos. As nossas obras não devem ser glorificadas por nós, dizendo o seguinte: uau, eu sou uma boa pessoa, eu faço boas coisas, eu dou alimento para as pessoas, eu faço aquilo, eu ajudo fulano, faço não sei o que lá, eu sou o pai grande, eu sou a mãe grande, eu sou o pastor grande, eu sou tudo, eu sou grande. Não! A palavra de Deus diz assim, que as pessoas precisam ver você e vão fazer o quê? Vão glorificar Jesus. Não é, olha, venham ver. Não, é que o mundo falou o seguinte: olha, nós vimos alguma coisa em você. Sabe como é que é diferente? Jesus não nos ensina dizer o seguinte: olha, venham e vejam. Venham, que eu sou o Pai grande. Não, que eu sou não. O mundo tem que ver, dizer o seguinte. Por isso que Jesus falou assim: para que o mundo veja, e através das vossas obras eles fazem o quê? Glorificam. O mundo só vai glorificar Jesus quando eles verem boas obras em nós. Por isso que nós fizemos parte de uma nova criação. Nós fizemos parte de uma nova criação através da obra redentora de Jesus Cristo. Em Cristo surgiu uma nova criação bendita. Não haveria evangelho se Jesus tivesse permanecido morto. Paulo deixa claro, como se Cristo não ressuscitou. Como se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitasse, não estaríamos reunidos nesta noite. John Piper, ele afirma que se Jesus não ressuscitasse dos mortos, o rei não governaria sobre um povo resgatado. Aleluia! Portanto, Deus vivo, o Criador, o Rei do Universo, veio ao mundo na pessoa de seu Filho, o Messias, e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos. Todavia, isto é que é Evangelho. Morreu, foi sepultado, ressuscitou,
está vivo para trazer alegria. Por isso nós cantamos. Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvor. Esse é o tempo para celebrar aquele que nos salvou. Nos tirou do império das trevas, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos salvou. Esse é o tempo de festa. Esse é o tempo de festa. Esse é o tempo de você se alegrar. Esse é o tempo. Este é o tempo de nos alegrar. Em Cristo o homem é conduzido a ser cada vez mais Ele mesmo e a satisfazer ao chamado mais profundo do seu ser, para o qual existe ter comunhão com Deus. Em Cristo nós somos convidados a termos comunhão com Deus, uma devoção com Deus. A ressurreição de Cristo, Ele nos dá uma nova etapa da história da humanidade, recebendo uma tarefa, uma responsabilidade de publicar a revelação recebida ao mundo inteiro. Portanto, os que estão em Cristo já experimentaram os poderes vindouros do mundo vindouro, segundo Hebreus capítulo 6, versículo 5. E devem pautar seu comportamento por essa nova realidade a qual pertencem, tornando-se instrumento desta nova ordem de valores, sendo portadores das mais libertadora mensagem de todos os tempos, que é: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Cúrio, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua família, Ele é o Senhor da igreja, Ele é Senhor de tudo. Ele é, porque Ele morreu, ressuscitou, está vivo, assentado à direita de Deus Pai. Ele é. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Deus exaltou soberanamente Jesus. Deus exaltou soberanamente a Jesus, ressuscitando-o da morte. Deus, isso é alegria, isso alegra o nosso coração, isso alegra o meu coração, isso deve alegrar o teu coração. Em terceiro lugar, eu queria falar aqui, o terceiro fundamento da fé cristã é que a graça de Deus está disponível a toda a humanidade. A graça de Deus está disponível a toda a humanidade. Em primeiro lugar, o primeiro fundamento da fé cristã é que Cristo é o Evangelho. Não há mensagem cristã sem Jesus. Está na centralidade da tua vida, da tua família, em que você não bate tua mulher, não xinga a tua mulher, você respeita a tua mulher e honra a tua família. Você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa criança. Você honre Jesus através da sua vida. Em segundo lugar, que Jesus, Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, porque esse é o tempo de festa. Em terceiro lugar, o terceiro fundamento da fé cristã é que a graça de Deus está derramada a toda a humanidade. A graça de Deus está derramada a todos. No versículo 8 e no versículo 10 diz o seguinte: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça. Como John Stott diz o seguinte, olha, ainda bem que nas escrituras, na Bíblia tem mais. Sabe quando o fulano fazia aquilo, mas a graça o alcançou. Mas a graça o alcançou. Meus queridos, a graça está disponível. Paulo ele fala o seguinte, ele fala assim: mas a graça de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus está disponível a toda a humanidade. Nos versos 8 e 10, Paulo enfatiza a sua presença em como teve um encontro maravilhoso com Cristo, considerando-se um nascido fora de tempo, por ter sido perseguidor da igreja de Cristo. Digamos de passagem, quebrando alguns paradigmas, que Matias não é considerado o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Houve um equívoco no colegiado apostólico,
Teologicamente, o substituto de Judas é o apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios. Paulo nem tão pouco tem a ânsia do mesmo título, mas considera que foi a graça de Deus que o tornou uma nova criação, exclusivamente de Deus, para a proclamação do Evangelho de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, assim conhecida como uma das cartas mais importantes do cristianismo, como dizem alguns historiadores, se não existisse nenhum outro livro do Novo Testamento, ainda assim seria suficiente para entendermos o Evangelho. Livro que foi considerado o livro de cabeceira dos reformadores, de Lutero, de Calvino e tantos outros. O seu enfoque é a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo é exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas. Precisamos entender que a graça ama o ser humano e não ama as práticas das más obras. Antes de mais, ama todos os que querem ser felizes em uma nova realidade de criação. A promessa da graça é para todos. A graça se tornou salvadora a toda a humanidade, trazendo salvação com a finalidade de educar, regenerar as paixões mundanas, a fim de aguardarmos a bendita esperança e a glorificação de Cristo, segundo Títulos capítulo 2, versículo 11, 13. A finalidade da graça do Evangelho, da pregação, das reuniões, da comunidade é antes, supra e acima de tudo, é glorificar a Deus. Se os nossos cultos não glorificarem a Deus, não é um culto cristocêntrico. Tem que glorificar. Tem que dizer: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A igreja existe para a glória de Deus. Nós existimos para glorificar Deus. Na empresa, em casa, na adolescência, na juventude, no noivado, no casamento, na velhice e na morte. Nós existimos para glorificar Deus. O Evangelho não é boas novas quando não houver uma disposição em sermos capacitados com o Espírito Santo para o cumprimento da missão de Deus. Missão sem graça não tem graça. A graça da missão é uma capacitação que nos impulsiona para a missão de Deus. Por isso que Paulo ele fala que enchemos do Espírito e não vos embriagueis com vinho. Isso quer dizer, não percam tempo com coisas sem importância, sem valor, mas deem valor ao Espírito que está em vós e por meio de vós. A finalidade da graça é capacitar, fortalecer para a missão de Deus na terra. Deus trabalha em nós por meio de nós para manifestar a sua graça a todos. Assim como no cuidado do meio, no amor a Deus, ao próximo e a si próprio. A graça ele nos leva a amarmos a Deus, a amarmos o próximo e amarmos a nós. Paulo se considera que trabalhou mais do que todos, considerado pela história como o maior missiólogo, evangelista, missionário e teólogo. O seu serviço atribui a graça que foi operante na sua vida. A mesma graça opera também em você. Precisamos entender a nossa condição humana perante Deus e reconhecemos a nossa incapacidade de nos aproximar de Deus, que somos pecadores e precisamos de Deus. Aceitar a obra salvífica de Cristo. Em Cristo fomos reconciliados e nele foi feito a livre escolha. Ele escolheu dar a vida. Ele escolheu dar a vida por nós. Concluindo essa mensagem, eu diria o seguinte, meus irmãos, que esta é a base da fé cristã. Que Cristo é um evangelho. Que Ele foi morto, Ele ressuscitou, está vivo. E Cristo, que a graça está disponível a todos. Precisamos colocar Cristo nos nossos relacionamentos, no devocional, na adoração, no partir do pão e na pregação do Evangelho. Não se pode dissociar o Evangelho e o dono do Evangelho. Não se pode dissociar o Evangelho e o dono do Evangelho. É incoerente, isso não faz sentido.
Cristo está nos chamando nessa noite. Cristo está nos chamando nessa noite. Está nos chamando como igreja a sermos mais cristocêntricos a partir dos nossos relacionamentos. Quantos estão dispostos nessa noite a abraçar esse convite? A vivemos o evangelho cristocêntrico? Quantos estão dispostos nessa noite? Que Deus venha nos abençoar nessa noite. A entendermos, a voltarmos e a colocarmos Cristo